Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dr. Zanetti Podcast. Sim, estamos em casa nova, um novo tempo de episódios que a gente vai ter aí, mas agora a gente tem um conceito mais abrangente, onde a gente vai falar de odontologia, negócios e bem-estar. E hoje eu quero falar a respeito de sucesso. O que é sucesso para você? Quando você entende sucesso, o que vem à sua mente? E hoje eu vou conversar a respeito de uma clínica de sucesso do interior de São Paulo, de uma das maiores cidades do interior de São Paulo, onde uma clínica consegue 355 avaliações no Google, todas positivas. Mostra que elas têm sucesso. Para isso convidei a Esther e a Priscila. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigada a você. Obrigada a você. Tenho certeza que o papo vai ser muito bacana. Quero conhecer ainda mais, um pouco a gente já se conhece, mas é um pouco mais a respeito da história de vida de vocês, da história da clínica de vocês e como vocês conseguem ter esse sucesso. Mas antes disso, eu queria que vocês se apresentassem, falassem para quem está assistindo quem são vocês, para a gente começar a contextualizar todo esse processo. Eu sou a Esther, especialista em implante, trabalho nessa área há 15 anos. E hoje o que me move é eu enxergar em cada paciente uma oportunidade de mudar uma vida. Show. Adoro fazer isso e é o que eu escolhi para a vida e eu não me arrependo, faço isso com muito prazer. E você, Priscila? Eu sou a Priscila, também na minha especialidade há 15 anos. Ortodontia, também faço a parte de estética. E o que me move é muito parecido com o da Esther, então é ver o paciente sair feliz. E o meu maior objetivo é deixar todo mundo muito natural, fazer um tratamento leve e resultados muito naturais. Legal. E olha que interessante, né? Como vocês têm uma clínica juntas, e aí agora eu vou querer entender um pouquinho como que foi a construção dessa clínica. A gente começa a entender que os valores são muito semelhantes, né? A busca aí do paciente ficar feliz com todo esse tratamento. Mas como que foi a decisão e a trajetória de unir especialidades que aparentemente diferentes numa mesma clínica? É engraçada essa história, eu vou contar. Boa. Nós nos formamos juntas, eu e ela, mesma sala, mesmo ano, tudo na mesma faculdade. E não éramos da mesma turminha Dentro da sala, é, né? Uhum. Tem os turminhos. as grupinhos, não, éramos só colegas. Boa. E aí terminamos a faculdade, eu na minha especialização de horta, ela no implante. A gente se encontrou no corredor da pós, e aí ela falou: eu tô precisando de uma sala para eu atender. Eu falei: eu tenho uma sobrando. Ah, tá bom, vou ver. Aí ela foi ver a sala, não botei fé, mas ela foi ver a sala. Depois de uns dias ela mandou uma cadeira pra lá. Ó, recebe a cadeira. Largou a cadeira lá por uns 6 meses. Porque eu já Não, trabalhava em outro lugar, mas é, eu queria sair. e aí ela, só depois de uns 6 meses que a gente começou. Legal. Mas foi assim, uma grande coincidência Que já era na clínica antiga. na clínica antiga, Antigamente. já. E me fala uma coisa. Vocês começaram, óbvio, né? Aí tendo duas especialidades diferentes, talvez atendendo como dois consultórios diferentes. Como vocês conseguiram entender que vocês precisavam unir? O que vocês viram dentro do mercado odontológico e da necessidade dos pacientes que precisavam realmente se unir e transformar numa clínica única? Bom, a orto e a implantodontia, elas complementam muito, né. São as principais especialidades. Lógico que todas na odontologia, mas as principais pra gente. Uhum. Então, sem a horta ela não consegue fazer algumas coisas, sem a reabilitação dela também não consigo. Então acho que é o principal pra gente. Eu tive algumas experiências com outras clínicas e outras sociedades. E um tripé muito bom para empresas odontológicas é a orto, o implante e a prótese, né? Sim. Não anda sozinho. Então, é o que ela falou. Eu preciso da boca certinha alinhada para fazer os implantes e reabilitar. Só que reabilitar não significa fazer o implante, colocar no osso o implante. Sim. Significa devolver o dente. Sim. E aí você precisa da prótese. Então, esse trio é o que faz fluir bem. E vocês sabem que quando eu entrevistei alguns outros dentistas até assim, que foram meus professores na minha formação. Uma coisa que eles relatam muito é que está se perdendo esse conceito de reabilitação. Que a gente precisa realmente unir esses esforços dentro de uma clínica multidisciplinar para a gente conseguir entregar a satisfação do cliente, porque senão fica muito pontual.
né? Sim. Fica uma coisa muito isolado. E me fala uma coisa, vocês começaram a crescer e aí vocês começaram a entender alguns fundamentos de crescimento dentro da clínica. O que vocês perceberam que a acrescentar dentro da clínica, porque quando a gente se informa, a gente é muito técnico, né? O que vocês começaram a perceber que dentro da clínica vocês precisavam ir colocando ali dentro dos potinhos para a clínica começar a crescer e realmente se tornar uma clínica onde... Hoje, quantos dentistas a mais vocês têm, trabalham com vocês? São 4 dentistas. Mais 4 dentistas. Mais. Então, com vocês, são 6 dentistas. Então, o que vocês começaram a perceber que precisava ir agregando pessoas dentro da clínica? Nesses 15 anos, Uhum. principalmente eu com essas experiências fora, percebi o que funcionava e o que não. E eu percebi que a gente era muito técnica, muito boa, faltava gestão. Aí fomos atrás de cursos de gestão. E até hoje a gente tenta se melhorar diariamente com isso. Claro. E o que faltava no nosso combo geral, outras especialidades, canal. Você precisa fazer uma prótese, mas não tem quem faça o canal. Tava faltando. Então a gente foi agregando isso e a gente entendeu que esses alicerces, um time, fazia a coisa funcionar. Porque sozinhas a gente não ia conseguir. Se a gente tivesse sozinha até hoje, a gente ia ter uma limitação no que a gente chama de reabilitação. Perfeito. Porque às vezes no meio do caminho eu tenho o canal para tratar. Eu não faço canal, ela também não. Uhum. Então a gente começou a perceber, tá faltando a especialidade que complementa. Sim. Então eu acho que, assim, fundamental hoje, os sócios têm que ser o alicerce da clínica, nessas bases, né, implante, prótese e orto, e os outros colegas, as outras especialidades, elas têm que estar dentro da clínica, porque senão o paciente sai, vou te indicar para fazer um canal. Ele vai, você não sabe nem se ele volta. Uhum. E nem se ficou além, bom, né? aí você não sabe se vai voltar e se vai estar bom. Daí você, Uhum. vou fazer a prótese em cima desse dente que nem sei como tá. Então a gente entendeu que para ter uma empresa que funcionasse, que entregasse para o nosso paciente uma reabilitação, que esse é o nosso Sim. objetivo principal, é transformar realmente a vida da pessoa e ela parar de ser um paciente da recorrência para ser um paciente tratado. Lindo isso. Quando a gente entendeu isso, a gente agregou isso, a gestão, equipe. E a equipe é dentistas e funcionários. E me fala uma coisa, eu não conheço tão bem Campinas, né? Vocês estão localizados em Campinas. Como que é a população de Campinas, no seguinte aspecto? Porque aqui em São Paulo a gente percebe que as pessoas querem tudo para ontem e tudo precisa de comunidade, né? A gente não consegue que a pessoa vá até tal lugar e volte aquilo, não vai. Campinas também é assim, as pessoas Também. têm uma rotina muito... Né? Porque a gente pensa em interior, pensa que é Sim. sempre mais tranquilo. Não, Uma das ninguém vantagens. tem tempo mais, né? Exato. O que o pessoal gosta é assim, já faz o raio-x aqui, já escaneia aqui, é o que você vê que eles veem valor nisso, porque daí não tem que sair dali para fazer o raio-x, para fazer o escaneamento, para depois voltar. Você faz o canal? Faz aqui? Faz. Nossa, achei que eu ia ter que sair. Então você percebe que isso é um valor que as pessoas têm, é o tempo delas. O tempo delas, né? Então, E quando a funciona gente bem. fala em valor, qual é o valor que é um fundamento dentro da clínica de vocês, aquilo que tanto vocês como sócios vocês têm, tanto os funcionários têm e que os pacientes percebem, um valor que é inegociável? Pra gente, acho que a honestidade primeiro, né? Principalmente com o paciente. Então, a gente explica, seu tratamento vai dar certo desse jeito. A gente não coloca tratamento a mais para ninguém. O paciente não pode fazer esse tratamento, a gente vai dar uma outra opção, mas explica consequências da outra opção. Eu acho que esse é o nosso principal. E falando em equipe, em relação a todo o resto da clínica, acredito que é o acolhimento nosso. Os pacientes se sentem muito bem lá. Sim. Então, eu acho que o acolhimento é o principal para eles quando eles chegam na nossa clínica. Para vocês que são de Campinas, depois a gente vai deixar no link da descrição o endereço delas, o site delas, o Instagram delas. Entrem no Google e vejam as avaliações. É alguma coisa sensacional, que mostra exatamente o quanto vocês acolhem, o quanto o ambiente é agradável, né? Isso faz com que o paciente se sinta da família de vocês. Eles elogiam até a recepção lá. É mesmo? A Rosa é ótima, isso aqui é ótimo, fulana é ótima, tudo lá no Google. Eles adoram Eles os adoram. funcionários. Isso é extremamente importante, né? Porque a gente sabe, nós como gestor,
nós sabemos que a equipe é a nossa peça-chave. E é o primeiro contato, né? Até chegar na gente. Então, se falhar a equipe, nem chega. Exatamente. E falando em primeiro contato, eu queria entender com vocês como que é a rotina do paciente chegou, ligou, como que vai ser todo esse processo. Porque cada primeiro processo, né, cada primeira avaliação, muitas vezes tem a identidade da clínica. Como que é de vocês? Como que é esse acolhimento já inicial de vocês? Bom, nossa primeira consulta leva em média 1h30, 2 horas. A gente faz raio-x, a gente faz escaneamento, a gente faz foto, a gente senta com o paciente, a gente planeja. Eu falo assim para o paciente, e a Pri também, que a gente foca as avaliações mais na gente. Eu vou te fazer o planejamento ideal. Se vai dar certo, se você vai poder fazer, aí a gente vai entender depois. Uhum. Mas esse é o ideal. Aí a gente apresenta um tratamento. Não assim, vou tampar essa cárie aqui, mas tá faltando dentro de trás. É um tratamento. E aí a gente explica as fases. A primeira fase sempre é adequação do meio bucal. Não pode ter cárie, não pode ter tarta, não pode ter inflamação, foco de infecção. A gente explica isso para o paciente. A partir do momento que isso está explicado, a gente senta com os nossos pacientes, com todas essas imagens, esses documentos, explica, olha, esse é o ideal. Vamos trabalhar agora o que você consegue fazer. Porque às vezes a pessoa vai falar, não consigo fazer tudo. Tudo bem. Então vamos por etapas? Adequação no meio bucal. Terminou aquela fase, a gente inicia reabilitação. Terminou a reabilitação, aí vai para a parte estética. Então esse nosso fluxo demora mais ou menos umas 2h30, desde chegar, tomar café, conversar com as meninas, elas vão entender mais ou menos o que o paciente falar, elas vão lá e avisam a gente, ou elas mandam pelo WhatsApp, o paciente falou disso, ele veio por isso. Então a gente já sabe o que está acontecendo, quem indicou, que a gente basicamente vive de indicação. Sim. Então, quem indicou, a gente já entra na ficha daquela pessoa, vê mais ou menos quem é, para lembrar. Então, a gente tenta acolher nesse sentido, até entendendo de onde ele vem. Uhum. Porque daí, às vezes, a abordagem fica até mais fácil, né? Você já Sim. chega conversando, isso aqui, fala do fulano que indicou. Aí, ali você já criou a conexão, a pessoa já está mais aberta a te ouvir. Então, Perfeito. esse é o nosso fluxo e focado em mim e na Pri. Normalmente, a gente faz todas as avaliações. Quando não dá, aí passa para o time. Joia. Isso é muito bacana porque isso vai mostrar o DNA de vocês, né? Isso mostra que o paciente consegue entender aquele aspecto da honestidade. A gente entende muitas vezes que a pessoa já está fragilizada, né? Porque já às vezes passou por tantos tratamentos, tantos dentistas, e às vezes é aquela pessoa que você fala assim, você realmente precisa, cara, tratar. Não, mas todo mundo falou que eu preciso tirar esse dente. Não, mas dá pra gente tratar. Né? Eu concordo plenamente com vocês. E isso que vocês falaram é uma aula de marketing, uma aula de conceitos super importantes que vocês conseguiram aplicar e isso vocês estão de super parabéns. Agora eu queria falar com vocês, e assim, dentista gosta de escutar dentista, né? Parte técnica. De dente, fala de dente. É, de dente. Você fala de dente. Eu queria entender de vocês, como são duas especialidades aí bem diferentes, eu queria que a gente vai focar uma em cada vez, mas eu queria entender um pouquinho o que faz vocês serem diferentes dentro da especialidade de vocês. Eu já acompanho vocês já há um certo tempo, é um dos motivos pelo qual eu chamei vocês aqui, que me chamou muita atenção. O que faz diferente? Pode começar, uma ou outra, vocês que vão decidir quem quer falar primeiro. Pode ir, linda. É você. O meu acho que é combinar a orto e finalizar com a ROF de um jeito muito natural. Então a gente tem algumas limitações na orto, a gente vai conseguir tratar ali todo o posicionamento de dentes, mas o paciente, às vezes, a gente finalizou, não tá ainda do jeito que a gente gostaria. Priscila, me fala uma coisa, quando você sente o paciente na sua frente, lá para você fazer a avaliação, e aí focada na parte da ortodontia, vamos pensar que ele já tá com os dentes, tudo, mesmo que tá com uma fase provisória, e aí você vai sentar ele e vai olhar para você conseguir entender esse conjunto. Quais são os aspectos que você olha? Vamos tirar a parte técnica de radiografia, de traçados, essas coisas. O que você olha para o paciente para você falar assim,
aqui eu sei que seu dente está aqui, vai para cá, e depois a gente vai ter que fazer talvez um preenchimento labial. Quais são os aspectos? Isso daí são dicas muito importantes, principalmente para o pessoal que está recém-formado, para conseguir entender como avaliar melhor. Ah, isso também é um pouco de experiência, né? Mas a gente olha muito a harmonia do rosto, né? Suporte labial. É. Então, a gente vê como tá o lábio do paciente, a gente analisa muito o perfil e a gente fotografa muito, né? A gente fotografa, mostra o paciente, a gente mostra de ângulos que ele não tem muito acesso. Olha, aqui tá faltando isso, aqui tá faltando, aqui tá em excesso. Então, dessa forma que a gente consegue fazer a avaliação dele. Me fala Muito uma através de imagens. imagem. E me fala uma coisa, você acredita nesses programas que simulam, né, já o final da ortodontia? Eu não sei se na parte de Hoff existe isso. Começando na ROF. Você acredita nisso? Como De especialista, ortodontia, eu é uma boa visão para o paciente, tá? mas ele tem que ficar ciente de que não é exatamente aquilo, Uhum. né, esse imediato aí que é feito em muitos softwares, é só para ele ter uma noção, mas não é do jeito que ele realmente vai ficar. E a gente viu, né, no último CIOSP, né, a gente vai ter o congressão agora semana que vem, e a gente viu no último congresso que basicamente se tinha alinhador, nós do implante não existimos mais Pagaram, né? apagar. Não Pagaram. existe mais. Ninguém precisa de dente. Não, Só de alinhador. só de alinhador e Hoff. Que os estandes de Hoff, cara, as coisas mais lindas do mundo. E a gente tem dentro do mercado uma quantidade muito grande de materiais. Como que você vê tanto essa quantidade de alinhadores grandes, porque, né, tem uns que custam 18 o tratamento, Uhum. outro que custa 5, que a gente não sabe como que fecha o valor. Como que Sim, você vê isso dentro do mercado, Priscila? eu vejo muita diferença, tanto em resultado, falando em ROF, eu vejo muita diferença em resultado e em durabilidade. Tanto que na clínica a gente só trabalha com 2 marcas. Legal. E de alinhadores também, a gente só trabalha com 2 marcas, as outras as mais baratas geralmente, né, a gente vê que não tem o mesmo resultado, não é a mesma tecnologia, então a gente prefere não nem oferecer. Oferecer. É, Então geralmente são 2 marcas, legal. tanto na ROF quanto nos alinhadores. E me fala uma coisa. Eu sei que, né, de um tempo para cá a ortodontia mudou um pouco alguns conceitos, né? Talvez vocês ainda estavam, sei lá, primário. Quando eu fiz a minha primeira. Na verdade, eu estava no final da faculdade, eu fiz uma pesquisa onde a gente avaliava. Eu fiz uma avaliação da sutura palatina mediana, onde eu avaliava a formação de osso através de radiografia. E depois de 6 meses você podia aí já tirar a contenção. A gente sabe que hoje não é mais Não. recomendado, né? Principalmente posterior, por causa de musculatura, tudo isso. É, como que você trata esses pacientes e como que você orienta esses pacientes? Porque às vezes você precisa ver, o paciente fala assim, ah, tá bom, eu venho. Mas como que é toda essa educação que você faz com os pacientes para que eles consigam entender da importância de voltar, tanto para a parte da ortodontia quanto para a parte da ROF? Porque, né, você fez um preenchimento, se não continuar, vai voltar a ter Sim, o jaw. tem que fazer a manutenção. Na ortodontia, a gente tem que explicar o máximo possível que não é porque fez uma correção com o aparelho ortodôntico que o dente vai ficar ali fixo no lugar. Dentes se movimentam o tempo todo e mesmo sem aparelho. Então, isso fica bem claro para eles, que os dentes se movimentam, mesmo que você não esteja usando nada. E a gente explica sobre os fatores, então, um apertamento, né? São vários os fatores. Mas, e a importância do uso da contenção, né? Então, a gente preconiza o retorno dele de 6 em 6 meses, para olhar como estão essas contenções, independente do tipo de contenção. E na ROF, a gente tenta fazer um gerenciamento aí do envelhecimento, que infelizmente acontece, e sempre explicando que a gente está fazendo agora um tratamento, mas a gente continua envelhecendo, então esse tratamento, ele precisa de uma manutenção, né, e quanto mais manutenções a gente fizer, mais natural a Vai gente ficar. vai ter de resultado. E me fala uma coisa, vocês têm vocês têm muitas procuras por excessos? Bocas, Temos.
É. Temos. E como é falar, como que é Bocas e dentes, né? bocas e Bocas dentes? e dentes, é. Eu tô com um caso que o paciente não gostou dos dentes naturais. Ele Ele que quer as lentes, ele falou, eu quero branco. Aquele que é uma cor só. Tá bom. é difícil isso, né? É difícil. É difícil É muita porque informação hoje. eles recebem umas informações distorcidas e aquilo vai, às vezes, vem de um famoso, Uhum. aquilo Redes cola sociais, né? e eles não No entendem geral. que não, a harmonia não tá naquele branco. Sim. Às vezes o branco é mais branco do que o Sim. fundo do olho. Uhum. Isso assim não dá, não fica bom, né? Você tenta explicar, mas Não é o aceita, exagero, né? é o extremo. É louco isso, né? É o extremo. E vocês sabem que eu gosto de falar não. Eu acho que o não é legal, né? Porque primeiro que você quebra vários paradigmas e aí a pessoa, porque se a pessoa não fizer, se ela fizer aquilo que ela quer e não aquilo que a gente orienta, vai dar errado e o responsável somos nós. E aí a gente fala não, e aí a pessoa depois quebra a cara, ela volta, fala, puxa, Você doutor, me falou. desculpa. É. Não é? Isso é muito bacana. A gente fala muito não. Tem que fazer Principalmente na Nos lábios. estética. Muito. O pessoal vai perdendo, a mão, né? acho que eles vão se acostumando com aquilo e vão perdendo a referência. E você fala assim, não dá, tem por que fazer. É. Ô, Pri, me fala uma coisa. Faz uma síntese, se assim, você fosse orientar alguém em relação a essa combinação. Uma síntese realmente da ROF e da ORTO. Você acha importante você falar, cara, isso daqui. Se um recém-formado está tentando buscar uma especialidade, fala, cara, segue essas duas, que essas duas. Me faz uma síntese disso que a gente. Bom, resumindo, a orto ela vai dar uma organizada em todas as bases, né? Todo o interno ali. Então, vai ser o alinhamento de dente, a correção da mordida. E finalizando isso, tanto que quando a gente começa a especialização de orto, a gente faz o quê? Análise facial. E até falei para ela, primeira matéria, análise facial. E lá atrás ainda não se falava muito em ROF, odontologia. Verdade. Quando eu finalizei o curso, estava começando. Então é importante a gente entender dessa análise facial. E a ROF vem para refinar, né? Então, faltou um lábio, a gente coloca. Faltou um mento, coloca. Precisa marcar um pouquinho mandíbula. E vem como refinamento mesmo. Legal. Bem, eu particularmente, eu acredito que se colocaram a gente nesse caminho, é pra gente deixar as pessoas melhores. Não é só pra deixar do jeito que tá e tá tudo certo. Tudo bem. Esther, me conta você. Eu sei que você tem tem um conceito um pouco, não diferente, mas não usual dentro de todos os consultórios. Queria que você me comentasse um pouquinho a respeito da sua especialidade. Bom, a minha especialidade gira em torno aí do implante e cirurgia oral menor. E toda vez que a pessoa escuta fazer um implante, fazer uma cirurgia, não gosta, né? Uhum. Ai, nossa, vou ter que fazer, nossa, é um problema gigantesco. Eu acho que hoje o meu diferencial é que eu consigo trabalhar com os pacientes com muito medo. Legal. Mas porque eu abro um leque de opções de sedação. Então, a cada 10 pacientes, 9 pacientes eu cedo. E isso é verdade. Quase Legal. todos. A gente trabalha com sedação hoje, basicamente, né? É a via oral, nasal, que é o óxido nitroso, e venosa. Eu tenho habilitação para fazer, mas eu não faço porque eu fico focada na cirurgia. Eu gosto de focar no que eu estou fazendo. Então, eu chamo os parceiros para fazer. Existem empresas que fazem isso hoje. Então, para fazer sedação na veia, vem um médico anestesista, vem um enfermeiro. Esse paciente vai passar por uma avaliação, igual se ele fosse fazer uma cirurgia hospitalar. Ele vai passar por uma avaliação com o médico anestesista. Está liberado para fazer o procedimento, todos os exames de sangue, passou para o cardiologista, para todo mundo. Vai para a cirurgia e aí o médico vai até a minha clínica, cede o paciente lá e eu consigo trabalhar. A outra opção, nasal também, entra um catéterzinho no nariz, com óxido nitroso. E a vantagem dessas duas é você conseguir superficializar ou aumentar a sedação. Diferente da via oral. Você toma, você não sabe qual é o resultado. Tem gente que vai fazer bum, pagar. Tem gente que vai ficar mais ou menos. E aí eu trabalho... E tem gente que fica muito louca. Tem de tudo. Tem.
o padrão ouro, assim, na odontologia é o Dormonide, né? Uhum. E aí eu sempre começo com uma dose muito baixa, vejo qual é a resposta. Quando eu vejo a resposta do paciente, eu sei que eu posso aumentar a dose. E aí eu levo para cadeira quando o paciente tá airado, assim, tá leve. Levo para cadeira, lá eu termino, dou a dose que falta se precisar. Todas essas sedações, obrigatoriamente, a gente tem que fazer monitorização de sinais vitais, todas. Então, tem que ficar conectado no aparelho. Uhum. E é lógico que a gente tem que saber fazer os primeiros socorros, trazer de volta da sedação. Então, tudo isso a gente é treinado para fazer, para deixar o paciente confortável. Eu diria que a sedação, ela vem como um carinho para o paciente, porque ele não fica com trauma, ele não lembra da cirurgia, ele não saliva, ele não se mexe. Eu ponho o afastador de boca, a boca fica aberta o tempo inteiro. Eu tenho preciosismo no que eu faço. Coloquei o implante. Essa posição não tá boa. Eu tiro e ponho de novo. Vai fazer isso no paciente acordado. Ele já sente. tá assim. Aí ele vê que você tá fazendo um movimento diferente, ele já abre o olho, já fica desperto. O que tá acontecendo? Tá fazendo um movimento diferente, ou pediu um negócio diferente para auxiliar. Ele já acordou, ele já tá desperto, ele já tá incomodado. Então o limiar de dor dele já caiu. Então tudo que eu fizer a partir dali, ele já sente mais. Então a sedação vem para resolver todos esses problemas e dar pra gente esse preciosismo. Eu consigo trabalhar, tiro o implante, ponho o implante, olho, testo para ver se a posição vai ficar. Não, aqui, ó, tá vendo? Tá saindo da guia. Vamos mais para cá. Tiro, coloco e a minha cirurgia fica muito mais refinada. E faz quanto tempo que você usa a sedação como auxiliar? Olha, eu acho que já faz uns 2 anos que eu uso direto, assim. Não, mas. Mais? Na verdade, ela sempre usou. Sempre usou. O Vioral. Agora, é via oral, mas. Eu acho que uns Faz 5 tempo, né? anos já. É, porque eu já estava na clínica antiga, lá já fazia alguns já tinha anos, pessoal, Eu comecei a estudar esse assunto, e aí eu adorei, né? Porque Sim. o paciente nessa condição, ele te oferece o caminho apropriado para uma cirurgia de sucesso, assim. É maravilhoso. Esther, me fala uma coisa. Você falou que a casuística da utilização da sedação é grande no consultório. Sim. Como que é essa abordagem? Como você já... Porque a gente vai fazer um tratamento de implante, não é um tratamento de baixo ticket, é um ticket mais alto. E como que você já oferece isso para o paciente? Na minha conversa, normalmente, hoje tá mais fácil porque as pessoas já vêm falando da Do médico. pessoa que fez. Ah, legal. Então fica mais fácil. Mas no geral a abordagem, assim, eu vou fazer aquela avaliação que a gente explicou, aquele processo todo, as imagens. Para toda a cirurgia eu tenho um combo de exames, peço carta do cardiologista para todo mundo, faço um combo de exame de sangue também. Então, ó, esses são os meus pedidos, tomografia vai junto, eu entrego numa pasta todos os pedidos que eu preciso, explico tudo e falo, olha, eu costumo trabalhar com sedação. Então, a sedação, aí eu explico isso. O comprimido, nasal, a veia, explico os valores, aí vai variar muito, porque vai de R$1.000, R$3.000, porque depende do tempo de cirurgia, né? Quantidade de... Enfim, o peso do paciente, tem bastante variação aí. Mas eu explico tudo isso e falo, olha, para fazer uma cirurgia com você, tranquilo, te entregar um resultado legal, você não vai lembrar do procedimento, a sua recuperação vai ser melhor, porque se a musculatura tá solta, a pessoa não tá tensa, nem inchada ela fica. Olha só que legal. Então, eu falo, sua recuperação vai ser melhor. Eu pego, às vezes, foto de paciente do dia da cirurgia e do outro dia mostro. Tá vendo esse paciente? Ele operou? Essa foto no dia, essa foto é no dia seguinte. Esse é no terceiro dia. A pessoa tem a recuperação melhor, porque ela não tem tensão muscular. Então, tudo melhora. Uhum. E aí, explico isso. Acaba que é muito fácil eles aceitarem. Ai, mas eu tenho medo. Aí eu explico que não precisa, vai estar com monitorização, pressão, Oximetria. frequência, oximetria, tudo vai estar conectadinho no aparelho lá. Não tem perigo. O Dormonide ainda explica assim: se tivesse perigo, você acha que o médico ia prescrever para a pessoa tomar em casa e dormir? Dormir. Aqui você está sendo monitorado, entendeu? Então não tem perigo. Aí eles, putz, nossa, é verdade, né? E aí vai. Então a maioria hoje aceita. Até para preparo de lente de boca toda eu já fiz. É mesmo? Que a pessoa fica lá quietinha.
E é um você negócio sabe no detalhe, assim, ó. Às vezes você tá lá com a lupa no detalhe. Se ele não se mexer, a coisa flui melhor. Eu faço também. isso eu nunca pensei, sabia? Porque você vai preparar, o paciente fica lá umas 2 horas de boca aberta, né? E vira É pra cá, muito e vira pra tempo de lá. cadeira. É muito tempo de É cadeira. estressante. Pro Legal. paciente e pra gente, né? Pra gente. Eu termino, né? A gente É, termina. acabado. Você não sabe se o seu paciente Torto. que tá andando torto, se é você, né? Você fala, meu Deus. O Esther, me fala uma coisa. Se a gente fosse pensar aí, né, em todo esse conceito, é, teve algum caso que você achou que foi até um exagero pedir a sedação? Você acha que não? Mesmo um paciente que seja tranquilo, sedado vai ser melhor para ele? Não, hoje não. Até porque se você dá só 7,5 miligramas, é uma sedação muito gostosinha pra eles. Eles adoram. Depois eu Entendi. boto eles na sala de recuperação, mantenho na monitorização até poder liberar para ir embora. Aí eles tomam um suquinho, alguma coisa ali, a gente conversa. Aí eles perguntam que horas são, você fala, sei lá, começou 9 horas, 10h30. Nossa, mas já Já. foi? Eu achei que eu nem tinha ido pra sala. Então eles saem de lá e assim, falando, nossa, dá um pra eu levar pra casa. A impressão é melhor. Nossa, é outra energia que eles saem de lá. Não sai daquele jeito assim, louco pra sair da sala, porque Sim. passou por um estresse, né, emocional, às vezes doeu um pouquinho. Não tem, eles saem de lá falando, eu até falo, olha, ausência de dor não é que você está liberado ou que está tudo bem. Você vai ter que seguir as orientações certinho. Não, mas tô ótimo. Não, não tá. Você vai seguir as orientações certinho. Você tá medicado, principalmente na veia. Eles estão medicados na veia. Eles sentem zero. Eles saem de lá com remédio, antibiótico, anti-inflamatório, tudo. Então eles acham que estão prontos pra vida. Entendi. Aí você tem que explicar, olha, não, é a mesma coisa, é o mesmo cuidado. É que ele não tem a sensação do estresse, porque a sensação do estresse automaticamente leva ele a sair de lá já, ai, nossa, não tô bem. Nossa, preciso ir pra casa, nossa, Verdade. entendeu? Então Entendi. é outra, até a energia deles é diferente. É muito bom. E você percebe que o pós-operatório, porque o que eu percebo? Quando o paciente não percebe que ele fez cirurgia, ele às vezes não coopera muito. Como que você percebe pós-operatório? É, é igual quando não fazia, ou não, o paciente acaba, sei lá, se empolgando mais e falando, vou me cuidar mais. Sabe aqueles pontos que você fala, o cara nem usou um enxaguante aqui para deixar limpo, entendeu? Sim. Não, no geral, o cuidado aí tá atrelado mesmo à nossa pegação no pé. No pé. Porque é isso que eu falei, eles saem muito satisfeitos, assim, muito leves, não teve o trauma. Porque o trauma automaticamente leva eles para casa pensando naquilo e na dor que tiveram e querendo tomar o remédio e vai falar para alguém, nossa, foi difícil, né? Uhum. Ali não, eles não lembram, simplesmente não lembram o que aconteceu. Tanto que a gente pede para levar acompanhante, tudo, né? Mas eles, eu acho que até o contrário, acho que o problema seria o não cuidado, porque eles saem muito bem. Sim. Aí dá medo. Esse é o meu medo, Esse dá um pouquinho de medo. Tanto que eu mando mensagem, a gente tem lá, né, a nossa rotina. Fez cirurgia, mensagem no dia seguinte. E eu peço retornos deles, às vezes semanais. Vem toda sexta-feira. Você vai vir toda sexta-feira. Até eu liberar. Entendi. Porque eu tenho medo mesmo deles esquecerem, né? Uhum. Não tá com dor? Sim. Você sabe por que eu perguntei isso? Porque tem um caso polêmico. Eu tenho muita história para contar no consultório, né? Tô 22 anos formado. Eu fiz o implante de um paciente uma vez e ele é um cara, ele vai escutar isso, ele vai saber que é ele. Ele é um cara muito natureba e usa cannabis. E ele chegou para mim e falou assim, eu não sei se eu contei já essa história para vocês. Cara, eu soube que se você fizer uma pasta com cannabis, ela melhora o processo inflamatório. E como assim? Ele falou, não, faz e coloca em cima da ferida. Eu falei, tá bom, mas você não vai fazer em cima do implante. Não, cara, eu manjo pra caramba. Eu falei, vai lá, caca. E aí, liguei no dia seguinte pra ele, falei, Tiagão, tá ótimo. Cara, foi perfeito. Puta, tô super tranquilo, beleza. Passou uns 3 dias e falei, cara, eu acho que tá meio inflamado. Sei, tá estranho. Falei, pô, então vem pra cá, né? Hoje ele mora no interior, mas falei, vem pra cá pra eu ver como é que tá. O que tinha lá dentro?
A pasta. Pastinha. Tava Uma preto. meleca em cima. Pastinha. Então, por isso que eu fiz essa pergunta exatamente por causa disso. É curiosidade minha mesmo, né? De saber como eles respondem, mas não tem jeito. Não tem jeito. É, São iguais. são sempre... Só muda o endereço. São pessoinhas, são pessoinhas. Meninas, é o seguinte. A gente conversou aqui, a gente já tá aí quase 40 minutos conversando. Eu sempre peço para os convidados falar um pouco da vida, mas na verdade sintetizar numa frase. Eu sempre falo aquela frase que seria uma frase para tatuar, seria uma frase para todo dia ler, seria alguma coisa que vai mudar a vida de uma pessoa. Por quê? Porque nós, quando estamos na posição de um dentista, onde a gente vai orientar a melhor qualidade de vida do paciente, a gente também pode mudar a vida dos pacientes. Amigas, a gente sabe que a gente é terapeuta também. A gente, às vezes, cara, fecha, tira a luva e fala, tá bom, me conta, qual que é o seu problema? Que frase que vocês falariam pro indivíduo que podia ajudar ele aí na rotina da vida dele? Difícil. Nossa. Você fala ajudar ele a melhorar o Alguma coisa assim, pode estilo ser de até, vida dele? até uma filosofia de vida de vocês. Algo que vocês têm para a vida de vocês, que vocês são pessoas de sucesso, pessoas que conseguem e vão conseguir ainda mais aquilo que vocês querem, que superam desafios. Algo que, às vezes, uma passagem, que seja uma passagem bíblica, alguma passagem de vida, alguma frase que você falou, cara, essa frase mudou minha vida. Eu tenho uma frase, na verdade, tenho duas frases, que eu sempre falo que, eu brinco que, não sei se com certeza vocês não lembram, tinha o Bozo, que era o palhaço. A gente lembra. Vocês lembram? No final de todo o programa ele falava que é importante ser feliz. E eu queria uma frase pra mim, que o ápice do sucesso é ser feliz. Tem uma frase que move vocês, que quando vocês lembram, vocês falam, cara, isso daqui me mexe comigo. Eu acho que é a nossa frase, né? Que ninguém cresce sozinho. A Não gente é? sempre fala isso. E é verdade. Ninguém cresce sozinho, ninguém faz nada sozinho e grandes transformações vêm com grandes desconfortos. Pô, isso é bom. Senão, você não sai do lugar. Isso é muito bom. Meninas, adorei conversar com vocês. Nossa, Obrigado também. de vocês terem vindo de Campinas. Obrigada a você. Imagina, cara, foi um super prazer. Eu tenho muito, eu e a Angélica, a gente tem muito orgulho de vocês. De verdade, Obrigada. de verdade, de verdade. Vocês fazem parte de uma fase da nossa vida muito importante. E, graças a Deus, está dando ótimos frutos. E vocês são exemplos, assim, sensacionais. E para isso, eu tenho um presente para vocês. Ano passado escrevi um livro. Olha ele. Eu escrevi um livro. Fiz uma dedicatória para vocês. Ah, que legal. É um livro que foi em coautoria, onde são vários empresários que cada um escreveu um pouquinho como foi a mudança de vida. Eu deixei aí marcado onde é o meu capítulo. Espero que enriqueça a leitura de vocês. Adoro. Tem pessoas aí que faturam bilhões por ano, então tem bastante coisa legal. Espero que vocês Obrigada. gostem. Muito Foi de coração. obrigada. Foi E muito de coração. parabéns. Obrigado. Parabéns Pelo pelo livro. Muito obrigada. Muito Imagina. legal. Imagino. Meninas, vocês sabem que quando precisarem, vocês podem contar comigo, que é a Angélica. A casa, tanto a nossa casa, consultório, quanto o podcast, se um dia quiser, pô, montei um curso, tem uma técnica diferente, cara, a gente conversa, vem aqui, vamos apresentar. Vocês têm um futuro que eu tenho certeza que é um futuro brilhante. Espero que durante a nossa convivência a gente tenha cada vez crescido mais. A gente cresceu, espero que vocês também tenham crescido. Eu sei Com que certeza. muita coisa vocês evoluíram. E para vocês que até agora estiveram aqui com a gente, depois a gente vai deixar na descrição o contato delas. Caso vocês queiram saber um pouquinho mais, se você é de Campinas, indico a clínica delas, para que vocês tenham um acolhimento, tenham um melhor tratamento. E para você que nos segue nas redes sociais, marca aqui para seguir nosso perfil, para o sininho de notificação, que quando sair esse episódio, com certeza você vai ver muito mais a respeito de sucesso e pessoas que vão enriquecer ainda mais seu dia. Muito obrigado e até o próximo episódio.